Fala pessoal, bem-vindos à jornada do engenheiro de dados do nosso curso do transacional ao Big Data. Na nossa aula anterior, nós vimos o nosso modelo entidade-relacionamento, que representa o nosso ambiente transacional, e agora na aula de hoje a gente vai simular, o ambiente transacional operacionalizado, ou seja, nós vamos inserir informações dentro do nosso ambiente transacional para simular um ambiente rodando, simular um ambiente funcionando, e ao mesmo tempo nós vamos começar a responder perguntas de negócio. E nós vamos perceber que algumas perguntas de negócio, elas são simples de serem respondidas, porém algumas outras perguntas tornam-se complexas de serem respondidas. Aí nós iremos entender a limitação que o ambiente transacional tem para que a gente comece a pensar numa mudança de modelagem até para a gente responder essas perguntas de negócio. E essa mudança de modelagem seria a entrada na nossa modelagem dimensional. Perfeito? Então é o que nós vamos ver aqui agora na nossa aula de hoje. Então vamos começar. Nós sabemos aí que a gente já executou o build, então com isso a gente já tem as imagens dentro da nossa máquina. Então agora o que a gente vai executar é simplesmente o Docker Compose App. E ao mesmo tempo que o meu ambiente está subindo aqui, eu vou abrir aqui um outro terminal. Terminal apartado. Podem usar aí qualquer outra ferramenta para usar. Maravilha. Então o que é que nós vamos fazer aqui inicialmente? Então nesse primeiro momento, nós vamos só validar a nossa base de dados para confirmar que o conteúdo, que as tabelas estão todas cadastradas. Então nós temos aqui as tabelas dentro do nosso ambiente transacional, perfeito? Então vamos avançar aqui um pouquinho com o nosso passo a passo, aí a gente chega aqui nessa etapa de rodar as inserções de dados. Então o que esse cara faz? Na verdade ele é um Python, ele é responsável por simular um ambiente, ele vai inserir registros fake para poder popular as nossas tabelas, e aqui por padrão ele usa o 10, tá? Mas esse valor é um valor pequeno. Então eu vou fazer com o valor de 100, que é um valor que pelo menos na minha máquina, ele atende bem às minhas necessidades. Então eu vou executar aqui, deixa ele rodando aqui enquanto isso. Lembrando que vocês podem trabalhar com valores maiores, tá? Mas quanto maior o número aqui, mais tempo vai demorar para executar o processo de vocês, perfeito? E eu tenho a opção de rodar o streaming também, tá? O streaming ele é interessante. A gente vai falar sobre o streaming em algum momento futuro, beleza? Mas ele é interessante de ser entendido porque a gente vai entender aí como inserir dados streaming, dados em tempo real. Então vamos inserir alguns dados em streaming aqui só para a gente entender um pouco do que ele está fazendo, tá? Então vou executar aqui o streaming, você vai ver que ele vai começar a gerar dados de streaming. Lembrando que dentro do streaming eu consigo simular um ambiente de fraude, onde ele vai registrar alguns registros, que seriam equivalentes aí a uma fraude, perfeito? A ideia aqui é posteriormente, usando Machine Learning, é nós criarmos aí um modelo para reconhecer essas fraudes em tempo real, até para que a gente possa cancelar a transação. Beleza? Lembrando que esse stream ele é infinito, então ele vai rodar aqui de forma infinita, até porque ele vai ficar gerando dados infinitos. Então se eu quiser parar esse processo, eu vou dar aqui um Ctrl C e vou matar o processo, beleza? Mas para vocês é meramente opcional, para esse momento a gente não precisa trabalhar aí com o streaming. Então vamos avançar aqui, a gente entra aqui na parte da modelagem dimensional local e a gente vai entender as limitações que o ambiente transacional tem e o porquê que a gente começa a montar um ambiente dimensional. Então o que nós vamos fazer aqui? Inicialmente a gente vai logar na máquina do nosso ambiente transacional, do nosso Postgres que contém os dados transacionais. Vou entrar aqui dentro do Postgres, perfeito, entrei aqui dentro do Postgres, a senha é password, beleza? Então logado. Então vamos ver aqui o conteúdo das tabelas. Então eu tenho aqui umas tabelas principais, só para a gente ver o conteúdo que foi inserido. Vamos ver aqui alguns registros para que a gente possa entender aí o que tem aqui dentro. Então eu vou dar aqui um limit 10 inicialmente para que não mostre todo o conteúdo, até porque não faz sentido. Então a gente viu aqui as categorias. Vamos dar uma olhadinha aqui nos produtos. Também vou colocar aqui um limit 10. Beleza. Qualquer outro, o outro é as pessoas. Também vou dar aqui um limit 10. Perfeito. Tudo isso aqui foi simulado pelo nosso processo, tá? Então nada disso aqui é real. Então vamos aqui ver alguns pedidos. Limite 10. Beleza, os pedidos cadastrados. Vamos ver aqui os itens do pedido. Perfeito, perfeito, perfeito. Então nós temos aqui um conteúdo, uma quantidade de informações suficiente para avançarmos. Então agora o que ele pede? Ele pede para a gente abrir esse arquivo aqui
Esse arquivo aqui é o que nós iremos usar para simular as necessidades de negócio, né? Para simular ali o que seria o ambiente analítico dentro do transacional. Então, vou abrir ele aqui. Ele está localizado aqui dentro. Perfeito. Se a gente olhar o conteúdo dele, ele tem ali uns comandos bem simples, tá? Ele vai ter aqui uma consulta operacional simples, porque você imagina que dentro do ambiente transacional é comum você fazer perguntas simples do tipo: qual foi o último produto que eu vendi? Quais foram os últimos clientes que compraram? Os últimos clientes que se cadastraram? Quais foram o valor total das últimas vendas, né, dos últimos 7 dias, por exemplo? Então são coisas simples que para o ambiente operacional é importante, né? É importante para o ambiente operacional entender qual foi o último cadastro de um usuário, né? Porque se você tem um padrão de receber X usuários a cada dia, então se você começa a perceber que isso diminuiu, é porque pode ter tido alguma falha no processo, pode ter tido alguma limitação no processo. Então dentro do ambiente operacional é comum você fazer perguntas simples, tá? Que são coisas analíticas, mas simples de serem interpretadas. Então beleza, eu fiz aqui uma pergunta simples, né? Quais foram aí os clientes no limitado por 10? Aqui uma outra pergunta simples, né? Quais foram o nome dos 10 primeiros clientes que fizeram a compra há pelo menos 2 dias atrás, né? Então aqui eu vou olhar aqui os clientes que fizeram compras há 2 dias atrás. São perguntas simples de serem respondidas, né? Até porque do ponto de vista operacional, né? São perguntas importantes. Outra pergunta interessante aqui, que já é também uma consulta analítica simples, né? Que é o total por cliente nos últimos dias na ordem de valor para o menor, né? Do maior para o menor. Então, basicamente, o que eu estou perguntando aqui, eu quero saber o nome do cliente, o total de compras que ele fez dentro dos últimos 7 dias, ordenado aí do maior para o menor. Aí eu faço o limite 10 aqui para não gerar uma quantidade muito grande de informações, porque eu quero saber só os maiores, né? Os maiores para mim é os 10 primeiros. Então, eu executo o que seria uma query, uma consulta simples de negócio. Então, ele trouxe para mim aí os clientes. Agora eu já começo a entrar numa query um pouco mais complexa, né? Já uma query analítica, já buscando informações que a modelagem transacional já não consegue me responder com facilidade. Por quê? Porque imagina a pergunta, né? Eu quero o total e a média por mês separados por categoria e geolocalização. Ou seja, eu quero saber quais são os produtos e as categorias daqueles produtos que foram vendidos no mês separados por região. Então, se a gente olhar essa query aqui, ela é uma query extremamente complexa. Por quê? Porque eu tenho que acessar o pedido, eu tenho que acessar a auditoria do pedido para pegar a localização dele, eu tenho que acessar os itens do pedido para pegar os produtos do pedido, eu tenho que acessar os produtos para saber qual é o produto do pedido, e eu tenho que acessar a categoria do produto para saber qual é a categoria do produto que eu quero visualizar. Então, essa query, apesar dela ser uma query analítica, e eu consigo colocar ela dentro do meu ambiente transacional, ela é extremamente complexa de ser desenvolvida. Olha para você ver a quantidade de informações que eu tive que relacionar para chegar ao mesmo resultado que eu chegaria no ambiente dimensional de maneira muito mais simples. Então a gente vai executar essa query aqui só para que a gente possa ver o resultado dela. Olha o que ele trouxe, né? Então ele trouxe que os brinquedos, né, no mês 1 teve uma média X, né, de 630, teve um total aqui de 23 mil e ele teve essa geolocalização aqui. Ou seja, nessa posição, a categoria de brinquedos do mês tal teve essa média, esse valor de venda. E essa é uma pergunta interessante porque eu olhando essas informações aqui, eu começo a entender quais são os produtos que são mais vendidos em determinadas regiões, em determinados períodos de tempo. Então vocês percebem que a pergunta de negócio ela é importante. Eu consegui responder a pergunta de negócio, mas para eu responder essa pergunta de negócio eu tive que fazer um malabarismo, né, de modelagem, né, um malabarismo técnico aqui, que é extremamente complexo quando eu começo a fazer mais e mais perguntas analíticas. Então, nesse momento, percebe-se que o ambiente transacional ele tem uma limitação para responder as perguntas analíticas. E isso é um impacto negativo para o negócio. Né? Imagina se toda vez que eu precisar fazer uma pergunta mais complexa, eu precisar construir uma query gigantesca igual uma query dessa. Ah, mas alguém disse assim, eu posso criar uma view e a view fazer isso. Verdade. Então sim, eu posso construir uma view e em vez de fazer essa query grande aqui, fazer uma view que representa essa query. Mas mesmo assim, isso é problemático do ponto de vista de processamento. Porque o meu ambiente transacional vai gastar muita energia para responder uma query analítica e eu vou concorrer
com o meu operacional. Então eu vou ter as necessidades de processamento do meu operacional, mas as necessidades de execução do meu analítico. Isso vai concorrer com o meu ambiente e eu não quero que isso aconteça. Então eu vou simplificar isso construindo uma modelagem dimensional, que é o que nós iremos ver na nossa próxima aula.